Ontem a serra leoa, a guerra, a caça ao leão, o sono dormido à toa sob as tendas da amplidão. Hoje o porão negro, fundo, infecto, apertado, imundo, tendo a peste por jaguar e o sono sempre cortado pelo arranco de um finado e o baque de um corpo ao mar. Castro Alves. O livre acesso de hoje é especial. Conheça as tradições da cultura negra em Mariana e Ouro Preto. Existem nas cidades da região várias vertentes de preservação da identidade negra e tentaremos mostrar ao longo do nosso telejornal algumas delas. A Umbanda nasceu nas senzalas brasileiras a partir da influência das religiões africanas, que doaram a ela o culto aos orixás. Conheça agora as características dessa religião, que é uma mescla de doutrinas e crenças. A Umbanda é paz e amor, é um mundo cheio de luz, é a força que nos habita e a grandeza nos conduz. A Umbanda é uma coisa que não tem explicação. Ela é um mistério que ninguém consegue desvendar ele. A Umbanda possui influência de várias religiões. Uma das principais é o catolicismo. Esta mistura religiosa aconteceu por imposição do colonizador português, que era católico. A partir daí, o negro escravo começou a cultuar os santos dessa igreja, que apresentavam características próximas dos orixás africanos. Os mesmos santos que vocês podem ver que tem na Igreja Católica, Imaculada Conceição, Santo Antônio, São Sebastião, só que na nossa linha da Umbanda eles têm cada nome diferente. Por exemplo, São Sebastião na nossa linha é o Oxóssi, a Imaculada Conceição na nossa linha é Inhaçã, Nossa Senhora Aparecida na nossa linha é Mamãe Oxum, Deus Todo-Poderoso na nossa linha é Oxalá, São Jorge Guerreiro na nossa linha Ogum. E a sessão está começando, então eu tenho que fazer silêncio para que tenha o andamento certo. Preto velho quando vem de Angola, trazendo o rosário de Nossa Senhora. O Centro de Umbanda da Mãe Marta é o primeiro registrado em Mariana. Ele funciona há cerca de 45 anos e pertenceu a Dona Diva, mãe de Marta. Hoje fica dentro da casa da atual chefe do terreiro, na rua Venceslau Braz. E eu desenvolvi, eu estava com 7 anos. Trabalhei assim, alternado, eu casei, tive meus filhos. Depois eu trabalhei junto com minha mãe, fiquei um tempo parada. Agora que ela veio a falecer, um mês antes, ela passou o terreiro para mim. Aí eu continuo a obra dela. O uso de roupas brancas é predominante nos cultos de Umbanda. Elas representam a pureza e a proximidade com os guias espirituais. Além das roupas, os colares adquiridos de acordo com a evolução espiritual dos praticantes compõem o visual colorido e cheio de significados. As sessões são coordenadas por uma mãe ou pai de santo, que usam os cânticos para determinar os acontecimentos seguintes. Na época da sua mãe era mais, mas hoje ainda existe um preconceito, né, contra a Umbanda. E a cidade é muito católica, assim. Como que é para a senhora administrar um centro? Não tem dificuldade nenhuma, porque quando eu quero ir na igreja, eu não vou na igreja aqui mariana, porque eu já sei que existe isso. Para não entrar em atrito com o pessoal daqui de dentro de Mariana. Porque se eles são filhos da cidade, eu também sou. De cabeça, filho de Umbanda, você vai com Deus e Nossa Senhora. Bate cabeça, filho de Umbanda, você vai com Deus e Nossa Senhora. A seguir, nossa equipe foi até uma comunidade quilombola. Não perca!
Estamos em Ouro Preto, em frente à igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, onde existia, até 1709, uma capela erguida por escravos e frequentada por eles, que foi substituída em 1785 por essa igreja, construída pela Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, que manteve essa tradição negra neste local. Você sabia que em Mariana existe uma comunidade quilombola? Vila Santa Efigênia possui histórias que marcaram não só o passado escravocrata da região, como também a memória de seus moradores. O livre acesso foi até lá conferir como vive o povo desse lugar. Vila Santa Efigênia está localizada entre os distritos de Cachoeira do Brumado e Furquim. Caminhos tortuosos e feitos de terra nos levam aos poucos moradores que residem ali. Chegamos em Vila Santa Efigênia à procura de informações que revelassem o passado, a identidade e as lembranças de uma comunidade quilombola. Mas percebemos que esse descobrimento não seria tão fácil. O senhor sabe como que surgiu a Vila Santa Efigênia? Não, a saber assim como surgiu, não. Eu só conto assim que aqui era um lugar pequeno, só morava pouca gente aqui. Muito da história se perdeu ao longo dos anos, mas ainda assim, casos que foram contados de pais para filhos permanecem na memória. Minha avó contava muita história. Ali no Barlão tinha lá a fazenda onde que tinha os escravos que viviam amarrados de peia nos pés, sabe, para não fugir. E aí, algumas coisas que eles não faziam, eles apanhavam, né? Apanhavam muito. Aí eu ficava com medo. Meu Deus, será que ainda vai voltar naquele tempo? Meu pai sempre contava que a tia dele, as duas tias dele, ela era escrava. Trabalhava até de noite com um negócio que chama candeia, um negócio assim, ó. Aí punha azeite e cindia. Apesar de relatos como esses, poucas tradições desse passado se mantiveram até os dias de hoje. O único evento comemorado é a festa em homenagem a Santa Efigênia, padroeira da comunidade. Mas então é o seguinte, a tradição aqui mais igual, nós podíamos até ter igual a barroca, tem o congado, tudo. E aqui nós não tem congado, não tem nada. Quando tem faz a festa aqui, nós temos congado na barroca, damos aqui. Outra folia de rei também podia ter, né? Muito bonito também, coisa antiga, né? E nós não temos isso aqui. O professor de História, Admilson Oliveira, foi quem comprovou que Vila Santa Efigênia possuía um passado escravocrata. O primeiro interesse ali era de fazer uma horta comunitária e aquela comunidade participar da agricultura familiar. Aí não deu certo, a gente teve lá com a Emater e tal, e não deu certo. Aí, como eu tinha uma documentação de compra e venda de escravos que eu encontrei em Cachoeira do Brumado, eu resolvi fazer então uma pesquisa naquela comunidade, onde eu descobri que existia ligação das famílias Fraga, lá na vila, e com os coronéis que compraram e venderam escravos em Cachoeira do Brumado. Em 2010, Vila Santa Efigênia foi reconhecida como comunidade quilombola pela Fundação Cultural Palmares, mas ainda não teve suas terras demarcadas pelo INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Assim que a demarcação acontecer, a vila passa a ser assistida diretamente pelo governo federal. Vinha uma verba muito grande de dinheiro, que na federal vinha de Brasília e havia um valor para a comunidade, para melhorar a comunidade, para faltar a comunidade, muitas coisas que precisa, né? Chegamos ao fim da nossa viagem com a impressão de que ainda há muito a ser descoberto e estimulado, não só pelas pessoas de fora, mas pelos próprios moradores. Agora, contamos com a participação da professora e pesquisadora do Núcleo de Pesquisas Afro-Brasileiros, Sheila Dias, para comentar algumas questões sobre a comunidade quilombola que visitamos na nossa reportagem. Sheila, podemos notar na produção da reportagem que existe uma certa perda identitária da comunidade quilombola de Santa Efigênia. Por que normalmente acontece essa perda de memória histórica em algumas comunidades negras? Bom, primeiro é preciso a gente lembrar qual é o histórico da nossa população brasileira, né? O que está por detrás da construção da história brasileira. A gente é marcadamente um povo, né, que traz
a questão da escravidão, a questão dos próprios quilombos, que hoje é visto como forma de resistência, mas antes era visto como uma produção de rebeldia, né? Como uma comunidade que desafiava um Estado, que desafiava um governo, uma organização, que representava ameaça, né? Então é preciso a gente entender que houve duras repressões para essa comunidade, o que a gente pode elencar como um dos fatores dessa perda de memória, dessa perda identitária. Nós sabemos que o registro da nossa história, o registro não só o oral, mas o registro escrito, o registro fotografado, né, da imagem, quando se deteriora, quando se perde, perde-se também uma grande parte da história, né? E eu acredito essa perda de memória a vários desses fatores que, para a gente, né, população negra, representa, sim, violência. Uma violência que tem um cunho racial, cultural, político, social e, por que não, econômico. Muito obrigada pela sua participação, Sheila. A seguir, nossa equipe foi até uma roda de capoeira. Não perca! Estamos na mina de Chico Rei, chefe africano que comprou a própria liberdade e de sua família com a exploração desse local. E falando do tempo da escravidão, não podemos deixar de lembrar da capoeira. Melodias improvisadas, palmas compassadas e olhares atentos. A capoeira, arte tipicamente brasileira, atinge hoje os mais diversos espaços, sejam eles de predominância branca ou negra. Vamos agora entender sobre essa manifestação cultural. Respeito, criatividade e tradição são características típicas dessa arte. Surgida a partir dos escravos e com mais de 300 anos de história, a capoeira foi legitimada pela Unesco em 2008 como um dos principais movimentos culturais brasileiros. Ela ganhou o título de Patrimônio da Humanidade. E esse reconhecimento como Patrimônio Cultural do Brasil é para que ela esteja ocupando esses espaços na educação, na cultura, no esporte, em prol da sociedade, né? Essa arte, misto de dança e luta, ganhou projeção nacional a partir de 1930, quando o então presidente do Brasil, Getúlio Vargas, assistiu uma apresentação do mestre Bimba e ficou deslumbrado com aquele gingado da capoeira. O esporte, que era considerado subversivo e violento, foi difundido para todo o país. A capoeira teve várias fases. Primeiro, a capoeira sendo proibida, foi liberada. Acho que a capoeira deveria ocupar o espaço que é dela. A capoeira nas escolas, a capoeira na universidade, a capoeira em favor da sociedade. A capoeira carrega em sua essência a musicalidade, através de instrumentos, como berimbau e tambor, e das melodias carregadas de histórias de vida. Histórias dos negros, das senzalas, dos cativeiros, histórias de liberdade. Como é que você entrou na capoeira? Sempre gostei de capoeira. E entrei quando era criança, 9 anos de idade, mas aí por questões de família mesmo me tiraram. E aí depois eu voltei aos 11 para 12 anos mais ou menos, e aí voltei por conta própria e estou até hoje. Mais do que um jogo de defesa, essa arte contribuiu para a conservação da memória coletiva e para a formação e educação dos seus praticantes. Para Lucas Soares, aluno e instrutor, o ritmo da capoeira despertou a curiosidade e também foi fundamental para a sua formação pessoal. O que a capoeira te ensinou na sua vida, tanto profissional como pessoal? Me ensinou a ser uma boa pessoa, me ensinou a ser educado. Já complementou a minha educação também na capoeira. Porque eu, antes, meus colegas, tudo que saiu da capoeira hoje é drogado, usuário de droga, estão preso. Hoje eu estou aí. É comum ver a roda de capoeira cercada de admiradores e olhares vibrantes. O que antes era usado como forma de fuga e proteção, hoje é merecidamente reconhecido como cultura. Por ser uma arte marcial que conta com a criatividade, a capoeira atrai pessoas de diferentes faixas etárias. Sua grandeza vai além do visual e do ritmo. São os ensinamentos que vão ser levados para além da roda, para a vida toda. Cidade histórica, marcada pela grande presença negra. Em Ouro Preto, é como se existissem 3 cidades: a universitária, a turística e a dos morros, onde está presente a cultura hip-hop, com uma busca pela representação da negritude ouropretana.
Na corrida do ouro, derramaram sangue dos meus ancestrais. Terras tropicais, abençoadas pelo Pai. Maldição que me aflige. Os europeus causaram vertigem. Meu sofrimento é real, eu não finjo. O hip hop é uma representação cultural negra muito forte em Ouro Preto, com diversos grupos espalhados pela cidade. É uma forma de representar a realidade local através de letras de protesto. O hip hop é a representação de que vocês vivem mesmo. Isso, é a realidade através de palavras, tanto, né, com rap quanto na dança também, porque na dança cada movimento ele não é uma coisa vazia, ele expressa. Do índio com o negro, do branco com o preto. Miscelânea de raças, e nisso o tempo passa. A elite semeia a desgraça, posição hierárquica. Quem tem não dá, empresta ou vende. Qual é a influência do hip hop no Brasil? A influência do hip hop do Brasil, ela vem desde lá dos guetos, lá da Jamaica, né? Onde o Afrika Bambaataa, que foi um dos primeiros percussores da cultura hip hop, juntou os 4 elementos. Então ela já chegou no Brasil com a contestação racial muito forte. Vê se me compreende, a mancha de sangue se estende. Lágrimas rolam do rosto da África, sangue escorre de dentro das matas. São suas mães chorando por seus filhos, verdadeiros povos brasileiros, o índio e o negro, ontem quilombos, hoje guetos, aonde se mantém vivo os traços culturais que quase desapareceram nas mãos dos nossos rivais. O hip hop é formado por 4 elementos: o MC, o DJ, o b-boy e o grafite. A junção desses elementos caracteriza esse movimento cultural. Roberts, o que representa o DJ e o b-boy? Bom, o DJ, por sua vez, é aquele cara que, por toques, compasso do som, ele é responsável por fazer a agitação da galera, por dar o som. Já o b-boy, por sua vez, é todo aquele mano que dança, o break, o estilo mais diferente que vem da favela. O que o MC e o grafite representam? O MC, irmão, é mestre de cerimônia. É todo aquele mano e mina que através da rima mostra a situação da periferia. E o grafite, irmão, é aquele irmão que sai pelas ruas da cidade, pelas ruas do seu Brasil, do país, colorindo com seu spray e mostrando o desenho, a cara da periferia. Acho que os negros ouropretanos reconhecem o hip hop? Bom, Ouro Preto é uma cidade que tem 71% de negros e afrodescendentes, né? Isso aí, os dados aí até do próprio IBGE. Mas os negros sim reconhecem a cultura hip hop. E o hip hop veio para mostrar que nós somos negros, temos orgulho de ser e de ter construído essa cidade, esse costume, essa cultura, né? E várias outras coisas aí que vem nesse pacote aí. Colonizadores jamais, no Brasil, deixaram Alcatraz, mas não há grade que prenda os meus pensamentos. Um ícone da nossa história, um grande exemplo, líder zumbi e diante de opressão sempre haverá rebeldia. Foi ele que deu início ao fim da agonia, pesadelo da burguesia, que só obtiveram sossego depois que partiram por apelo. Com a cabeça decapitada, exposta na praça, assim calaram o líder da nossa raça. Morte trágica para que outros não trilhem a mesma jornada. O Telejornal Livre Acesso Especial fica por aqui. Espero que você tenha aprendido sobre a cultura negra na região. Até a próxima!